Estamos começando mais um Urecast. O convidado renomeado de hoje é Pedro, com um especial de Cyberpunk, minha gente. Vamos destruir uma cidade? Então, o que seria um cyberpunk, para quem não conhece? Como é o cenário? Vamos lá. Tem duas diferenças muito grandes sobre cyberpunk no geral, Uria. Que é o seguinte, cyberpunk é uma estética, assim como também é um cenário de RPG. Tem diferenças entre os dois, mas o principal que se classifica no mundo cyberpunk é alta tecnologia, mas pouca qualidade de vida. O mundo cyberpunk é um mundo onde teve muito avanço tecnológico, onde implantes são possíveis, viagens à Lua já não são mais uma barreira, são como ir para a esquina, mas como eu explico? Apesar que não está nem tão distante da realidade. Mas é como se fosse ainda mais distante. Vantajoso. Vou dar um exemplo aqui. É como se você ir para outro sistema solar, outro universo, fosse algo muito mais prático do que realmente é hoje em dia. Mas o que classifica existe grande oportunidade no mundo cyberpunk. É um mundo de oportunidades. Só que a qualidade de vida do mundo cyberpunk é muito difícil, pois quem tem controle é as megas corporações, que são os empresários que não lidam mais com empresas. As empresas deixaram de ser empresas e viraram quase dinastias, como uma casa no Japão feudal. Dá um exemplo, você trabalhar para a Disney, você não trabalha mais, você é um funcionário da Disney, você é funcionário do clã Disney. Você trabalha para aquela dinastia, o dono da empresa é quase como se fosse um shogun, e ele dita as ordens do mundo. O mundo de um universo cyberpunk, ele é um mundo opressivo. Ele tem ideias, princípios de que apesar de todo o avanço tecnológico, apesar de tudo que foi conseguido, as pessoas não têm mais o sonho da esperança do amanhã. Porque quem vive nas camadas mais baixas da sociedade cyberpunk, ela nunca vai conseguir crescer. Porque o sistema é feito contra ela. Ele oprime, ele quebra os sonhos, e o pior, ele dá sonhos diferentes para as pessoas. Não vejo algo tão diferente de hoje em dia, vamos supor, eu lhe dou um sonho, mas eu tiro ao mesmo tempo que eu lhe dou o sonho, eu tiro. Sim. É uma tática de manipulação para causar dependência. Exato, essa é a questão do mundo cyberpunk. Porque no mundo cyberpunk, as megacorporações, elas são dependentes das pessoas. Elas precisam que as pessoas comprem, elas precisam que as pessoas vendam, elas precisam que as pessoas trabalhem. Mas elas também, a megacorporação é quem também precisa das pessoas para fazer o trabalho sujo dela. Desde espionar uma empresa inimiga, rival que está subindo no mercado. Desde inflamar a revolução num país X, porque aquele país, o ditador não está querendo vender os insumos daquele país. Então, a corporação incita uma revolução armada com as pessoas para tomar controle daquele país. Cyberpunk é um dia de hoje, só que futurística. É como se a gente pegasse tudo que acontece hoje, na verdade já acontece, saltasse mais para o futuro. Ou seja, exemplo, quais são os dilemas éticos que a gente tem hoje em dia? A gente hoje em dia tem corrupção, mas no mundo cyberpunk não existe corrupção, o conceito de corrupção, porque o mundo já é corrompido. Então, não tem por que você também não ser corrompido. É porque já se tornou algo tão... Já virou algo tão banal, tão cotidiano, que as pessoas já lidam com isso. A questão do cyberpunk também é que o mundo se adaptou a um mundo de violência, onde que, para você ser alguém, você tem uma frase muito boa no anime de Cyberpunk que lançou, tanto nos próprios livros. No mundo Cyberpunk tem um personagem que fala: você não vira uma lenda em Night City por como você viveu. Você vira uma lenda aqui como você morreu. Porque as pessoas só passam a dar valor a você depois que você já fez algo grande e morreu fazendo algo grande. Você não tem valor como indivíduo enquanto você está vivendo. O seu Tomás da padaria não é ninguém para o mundo Cyberpunk. Mas se ele fosse um mercenário que morreu tentando explodir um prédio de uma mega corporação porque ele é um revolucionário, aí sim ele seria uma lenda. Você perde seu valor como ser humano e ganha valor de produto. Isso é o mundo cyberpunk em si. Que reprisa falar que não é tão diferente da atualidade, né? Exato. E quais foram as referências que vieram e, digamos, que motivaram a criação do Cyberpunk? Mano, Cyberpunk foi criado por um cara, Mike Pondsmith, que basicamente ele teve as seguintes referências. E se eu pegar a ficção científica, romance de samurais e faroeste, ele fez uma salada de fruta com tudo isso para criar o sistema. Logicamente, não sim o sistema,
Quando ele criou o sistema, foi baseado nisso, mas a própria ideia do mundo cyberpunk, ela tem como bases essa questão, ficção científica, os dramas de Velho Oeste, porque no mundo cyberpunk você não é o cara certinho. Você é tipo Clint Eastwood no filme Um Punhado de Dólares, onde você é um cara que tá querendo se dar bem na vida, e para isso você vai acabar quebrando mais leis por cima das coisas, mas é tudo na sua visão de que você tá fazendo algo que é certo para você quer ganhar vantagem com aquilo. E tem a questão do romance de samurai, porque no mundo cyberpunk tem muita questão de legado, honra, princípios dessa fabulização do que é ser um samurai, você lutar por aquilo que você acredita ser o ideal, defender um ideal até a morte e morrer com honra fazendo aquilo que você mais desejou. E tem os trópicos da ficção científica, que varia de muito para muitos, dependendo. Você tem a ficção científica fantástica, que você pega Shadowrun, que é um mundo com fantasia e ficção científica. Você pega a ficção científica, o retrofuturismo, que é apresentado em obras feito Fallout, que tem série na Amazon, que é um mundo onde o passado tem uma tecnologia, desenvolveu tecnologia avançada, e essa tecnologia meio que molda a cultura e os padrões sociais. Você tem em cyberpunk ficção científica também, como o próprio dieselpunk, que é uma variação do cyberpunk. O que seria um dieselpunk? Dieselpunk seria uma variação do cyberpunk que muitos de nós já vimos hoje em dia, que um mundo distópico, onde teve uma grande guerra mundial, o mundo está numa seca, e hoje em dia só quem sobrevive no mundo dieselpunk são as pessoas que têm recursos, e recursos no mundo dieselpunk é gasolina, água, armas. É basicamente o mundo dieselpunk é o que seria Mad Max. É um mundo onde quem tem o poder dos recursos que sobreviveram após as guerras é quem governa. E meio que Cyberpunk foi a grande estopim para essas variações de mundos distópicos, de distopias futuristas. E o principal aspecto sobre referência Cyberpunk também está nas músicas, na própria cultura punk em si. Uma coisa que eu sempre falei quando em conversa com o pessoal é que todo mundo vai em mundo cyberpunk pela estética. É um futurista opressivo. Cabelo muito... Não, é um futurista opressivo. É um futurista onde você é um cara e faz o seu nome na cidade, mas não é bem isso. O mundo cyberpunk também tem um pouco da própria cultura punk, que é a contracultura. Você ir contra o sistema, você querer se destacar no sistema pelo mais estranho que você é. Tanto é que no próprio mundo de cyberpunk, você ser diferente meio que chama a atenção. Quanto mais diferente você mais atenção você chama. Daí tem a questão dos implantes cibernéticos e tal, que meio que são a cara do que é um mundo cyberpunk, que é aquela distopia de você ter metal, mas é algo muito estranho no corpo. E, de certa forma, perde a humanidade de Sim, jogador. Explicando mecanicamente no mundo cyberpunk e estéticas no geral. No mundo cyberpunk, quanto mais você tem implantes, mais humanos você deixa de ser, porque o seu corpo ele é humano, o seu corpo ele tem necessidades. Uma máquina ela não tem necessidades a não ser energia. Daí o que acontece quanto mais implantes você tem no mundo cyberpunk, mais você vai se tornando humano, porque aquela parte máquina vai tomando conta de você. Lógico, há casos e casos de pessoas no mundo cyberpunk que têm implantes a rodo, mas não foram transformadas, como no próprio livro de Cyberpunk 2020, tem o Adam Smasher, que ele é um mercenário do mundo cyberpunk, que ele vendeu o corpo, ele vendeu os serviços dele de mercenário, que ele já era um grande mercenário, em troca da empresa que ele está servindo, vindo oferecer os melhores implantes para ele. E ele basicamente transplantou o cérebro dele inteiro para um corpo robótico. E ele continua sendo um humano, abre aspas, humano. Porque as próprias atitudes humanas... Não é todo dia que a gente sai na rua e vê um... Não é nem por isso, porque vê só, é dito, o Smasher, ele meio que tem esse comportamento, abre aspas, de eu sou humano porque eu ainda tenho partes humanas em mim. Só que a questão as atitudes que o Smasher toma não são mais atitudes humanas, são atitudes frias, apáticas, mas ele ainda sente prazer nisso, porque ele também é uma pessoa monstruosa, ele é uma pessoa que tem prazer em fazer outros sentirem dor no geral. E meio que é toda essa questão estética.
O mundo cyberpunk, ele pega esse trópico do Wester, do nome, de você fazer seu nome, samurai, que é eu vou defender minha honra, servir uma ideia, ficção científica, que é estamos avançando cada vez mais a barreira entre o que é o mundano e o que é o fantástico. Tanto que no mundo cyberpunk existe tecnologia de teletransporte. Tem uma frase muito boa que é: toda magia pode ser considerada tecnologia se você estudar ela bem. Porque chegará um momento que você vai acabar desenvolvendo uma técnica mágica e aquilo deixa de ser magia e vira tecnologia. No mundo cyberpunk meio que é mais ou menos isso. Não existe magia. Tudo que é fantástico virou tecnologia. Você tem encolhimento, gigantificação, mas o que se destaca no mundo cyberpunk mesmo é a luta para você se tornar alguém. No RPG de Cyberpunk, por exemplo, quais personagens eu posso jogar e como é a construção no mundo cyberpunk da ficha? No mundo cyberpunk, Yuri, não existe bem personagens em si como tem em umas classes de RPG. O mundo cyberpunk, ele vê a construção de personagens e classes da seguinte forma. Você não tem uma classe, você tem um papel na sociedade. Daí você tem os seguintes papéis. Você tem solo, que são os mercenários. Você tem os nômades, que são... no mundo cyberpunk teve uma guerra nuclear, então você tem as wastelands, as terras de ninguém, que são desertos radioativos. E os nômades são pessoas que atravessam esses desertos com carros e veículos. Você tem os executivos, que são as pessoas que trabalham nas megacorporações, e meio que você pode ser um espião dentro da megacorporação, você pode ser a ponte entre a megacorporação e os próprios personagens. Você tem os atravessadores, ou fixers, como fica na tradução, como é em inglês, que são pessoas da sociedade humana que têm contatos enormes, seja com megacorporações ou outras gangues, e essas pessoas meio que vão conseguir guiar através da lábia e dos contatos dela conseguir emprego para você. Você tem os tech médicos, que são pessoas que, no mundo cyberpunk, como tem as próteses mecânicas, existe só médicos que lidam com a parte mecânica e humana sua. Você tem os mecânicos, que são pessoas que lidam só com a parte mecânica do mundo cyberpunk, eles constroem máquinas, armas de destruição, são em massa, fazem tudo relacionado à mecânica em si. Você tem os netrunners, que são os hackers no mundo cyberpunk, por causa do advento da internet e de outras coisas, meio que o mundo ficou muito dependente da tecnologia. A tecnologia, ela tem suas brechas. E os netrunners sabem que brechas são essas, e eles usam essas brechas para poder entrar em sistemas, contra-atacar e fazer tudo, meio que o sistema se autodestruir por dentro através da tecnologia. Você também tem os roqueiros, que são pessoas do mundo cyberpunk, que são pessoas que lutam por ideias. Os roqueiros do mundo cyberpunk tipo anarquistas. Não são anarquistas, eles são pessoas que propagam ideias. Eles são artistas que propagam ideias. Só que isso tem para bem como para mal. Exemplo, você pode ter... Existe um roqueiro no cenário de Cyberpunk que é o Johnny Silverhand. E o Johnny, ele era um vocalista da banda Samurai. O Johnny era um cara anarquista que pregava o ódio a megacorporações. Só que, além do Johnny, existem outros tipos de roqueiros que são patrocinados por megacorporações para poder pregar o que as megacorporações querem. Exemplo, eles fazem músicas de propaganda, eles são os caras que vão nos shows de talentos dizendo: não, eu só sou assim porque eu sou financiado pela Arasaka Tower, tal. E também são os caras que meio que eles são o pessoal que implanta a ideia das guerras. Exemplo, no cenário, você pode contratar um roqueiro para ele ir num país, e nesse país, esse roqueiro, ele meio que propaga uma revolução em favor da megacorporação. E quais são as megacorporações que existem? Vamos lá, no mundo cyberpunk, velho, são várias, mas a grande principal do cenário em si são duas: a Arasaka e a Militech. Para simplificar muito, a Arasaka é uma empresa japonesa que existe desde a Segunda Guerra Mundial, só que depois que o Japão perdeu, eles mudaram a ideia da empresa, que era uma empresa de armamento, para uma empresa de manufatura. Só que com o boom da tecnologia, eles deixaram de ser apenas uma empresa de manufatura e viraram uma empresa de tecnologia armamentista. A Militech, em contrapartida, ela é uma empresa americana que vem do seguinte: no cenário do mundo cyberpunk, o governo americano ele não tem mais poder no cenário. Em resumo, existe um presidente nos Estados Unidos, só que o presidente ele não tem poder como o presidente que a gente tem na vida real. O poder dele foi muito diluído porque as megacorporações são quem manda no cenário. Então, devido a isso, a Militech é uma empresa que surgiu como uma tentativa do governo
O governo subsidiou uma empresa privada para o governo ter uma empresa que pudesse ser fantoche para ele conseguir operar ainda em alguns lugares do mundo cyberpunk. Porque o governo não tem mais poder. Exemplo, no cenário cyberpunk existe a cidade de Night City, que é a cidade onde acontece a grande maioria dos cenários cyberpunk. E a cidade de Night City é uma cidade sem governo. Ela não tem presidente, não tem prefeito, não tem governador, não tem nada. Ela é meio à parte de todo o governo dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos, ele tá para a costa oeste dos Estados Unidos, Night City tá para a costa leste dos Estados Unidos. O jogador, assim, nesse universo, quantos cenários oficiais? Mano, cenários oficiais atuais de Cyberpunk, nós temos, vamos lá, no mundo Cyberpunk, poucos cenários realmente oficiais existem, porque Cyberpunk ele é um sistema muito bom para one shot. Porque ele é um sistema muito focado em combate. Dá pra fazer campanha de Cyberpunk? Dá. Mas você tem que realmente desenrolar um princípio de campanha e estruturar ela bem. Mas, ao meu ver, como mestre, falo isso por mim, eu acho que é um cenário mais de one shot. Que normalmente, as one shot Cyberpunk é sempre, você vai invadir um lugar, tentar roubar uma tecnologia, Giel, você é um espião corporativo, você e sua equipe foi descoberta, você tem que fugir da Megacorp que você tá preso, você vai invadir algum lugar por causa de um motivo revolucionário. Eu tenho o meu próprio cenário de Cyberpunk, que é inspirado no quadrinho de Juiz Dredd, que também é um mundo cyberpunk. E a ideia da campanha do meu cenário de Cyberpunk é: vocês são um grupo de pessoas que estão lutando pró-democracia no mundo onde a democracia não existe. Não existe democracia na cidade. Você estava comentando sobre Shadowrun. Qual a ligação melhor? Além da ligação, qual a diferença explícita entre ambos? Vamos lá. Shadowrun, ele é um sistema de também cyberpunk em sua estética. Obrigado, Uri. É esse Shadowrun? Esse aqui. Shadowrun, ele é um sistema que, em estética, ele é um sistema cyberpunk. Só que o que diferencia Shadowrun de cyberpunk é um acontecimento em história de Shadowrun. Eu não lembro agora se foi um acelerador de partículas, o que foi que tem acontecido, mas o que aconteceu foi, no mundo de Shadowrun, esse segundo momento em que a tecnologia avançou tanto que, por algum motivo ou razão, a magia retornou. É como se viesse um advento divino que, do nada, a magia retornasse para o mundo de Shadowrun. E nesse que a magia retornou, os personagens, eles... pessoas humanas, como eu e você, pessoas que tinham genes mágicos, meio que elas tinham um componente genético, seja do passado, de criaturas mágicas, elas foram afetadas com a segunda volta da magia e elas despertaram características de seres fantásticos. Fantásticos que são, exemplo, tem orc, tem troll, mas eles não são meio que raças diferentes. Eles são considerados meta-humanos no cenário do jogo. Sim. E pelo que eu me lembro de Shadowrun, não desmerecendo você, também tem a questão de seres místicos como dragões, Sim. Né? Que foi justamente o surgimento de dragões que reativou a magia na Terra. Obrigado, é porque eu não sou muito especialista em si no próprio cenário de Shadowrun. Isso aqui, gente. De Shadowrun. Atualmente, parando para falar um pouco, atualmente a gente tá com a mesa de Shadowrun nas quartas. Então, assim, se você tem vontade de jogar, se você está mais que bem-vindo, convidado. Quem tá narrando é Alisson. E aqui na Coffee Gang, se você nunca jogou RPG e tem curiosidade, tem vontade, tá mais do que bem-vindo. E outro, se você é acostumado a jogar RPG online, que eu acho muito sensal, gente. Pra mim é muito sensal. É justo. E se você tiver experiência, oportunidade, como aqui esse espaço incrível, maravilhoso é, você venha, joga e tenha uma experiência. Eu convido você para ter uma experiência, um one shot mesmo, com a gente aqui de um RPG. Temos o mestre Pedro aqui também narrando. Eu atualmente estou narrando Ordem Paranormal, um RPG do Selbit, que é um streamer brasileiro que criou o próprio sistema de RPG. Mas também mestro outras coisas, mas atualmente estou me dedicando mais à Ordem. Estou fugindo um pouco do estereótipo de jogar Cyberpunk. Voltando ao assunto, qual é a diferença? A diferença é a própria magia, porque no mundo Cyberpunk, pelo menos no RPG Cyberpunk que eu jogo, que é Cyberpunk 2020, atualmente tem a nova versão que lançou, que é o Cyberpunk Red, que foi o que deu base para o jogo que lançou o Cyberpunk 2067. Não existe magia, existe tecnologia, mas é muita tecnologia. No mundo Shadowrun existe a magia é um componente
é muito importante. Além disso, eu posso citar outras diferenças, por exemplo. As raças, por exemplo. As raças. Em Cyberpunk, o máximo que você pode jogar de raças diferentes são você jogar com seres humanos que foram mutados geneticamente porque faziam parte de experimentos de megacorporações, ou você jogar com raças alienígenas, mas aí, falando aqui nesse cenário para você que é interessado nesse negócio em jogar Cyberpunk. O próprio cenário de Cyberpunk, ele meio que não tem suporte para raças diferentes da humana. A grande maioria do suporte que foi foram feitos por jogadores e mestres que criaram homebrews e lançaram na rede para meio que supor, para você jogar com máquinas, você ser um robô e jogar com máquinas e tal. Para quem não conhece, desculpa lhe interromper, para quem não conhece, o que seria o homebrew? Homebrew de inglês é regra da casa, é basicamente um conjunto de regras que os próprios jogadores e mestres, eles elaboram na própria mesa, só que um homebrew ele pode ser estruturado e pode ser disponibilizado para que outros jogadores também leiam a ideia das regras e, se eles tiverem interesse, adaptarem em jogo. Mas é obrigatório jogar? Não é obrigatório. Vai de cada jogador nem mestre. Assim como quem mestra D&D, não é obrigatório ele ler todos os livros de D&D para jogar D&D. Você pode só jogar sua aventura com o livro básico. Mas se algum jogador quiser exemplo, eu quero jogar com Caçador de Sangue, que é uma classe de D&D que surgiu num livro que eu acho que é Taxa, o Caldeirão de Tudo. O mestre pode dizer, tal suplemento você vai ter que me explicar e tal, para ver se ele põe mesmo. Mas não quer dizer que o mestre obrigatoriamente tem que putar aquilo em mesa. É um suplemento. E quem decide no final é uma decisão conjunta entre mestre e jogador. Sobre tudo. Tudo. E o que eu acho que grande diferencia também essa questão de Shadowrun é que Shadowrun tem muito suporte da própria editora, que é a New Order e tal, e da própria editora nos Estados Unidos, que tem vários suplementos. Não dizendo que Cyberpunk hoje em dia não tem suplementos. Por exemplo, o novo Cyberpunk Red tem 3 livros de suplemento, mas a grande maioria deles é regras de combate adicionais e mais descrição sobre os papéis das classes, abertas do Cyberpunk no mundo atual. Mas, não tem tanto envolvimento com raças ou outros seres. Na editora New Order você tem o Almanac do Mundo, você tem também suplementos sobre outras raças místicas que você pode jogar, como é o papel de tais raças místicas na própria sociedade de Shadowrun, equipamentos extras, outros cenários além do próprio Shadowrun, porque Shadowrun, no mundo Cyberpunk, acho que um erro do próprio cenário Cyberpunk é que muito do RPG Cyberpunk é focado especificamente no que é o continente, no que é os Estados Unidos. No que seria toda a extensão do que é Estados Unidos no mundo Cyberpunk. Enquanto o próprio Shadowrun ele dá cenários vamos lá, México, Itália, Alemanha, Germânia, Japão, Suécia, ele sempre mostra como é o mundo em si, o universo próprio deles, do que seria um mundo Cyberpunk, no geral. Além disso, destacando só isso, acho que o principal destaque é mais isso, no geral, das diferenças em si. Se você fosse jogar, você tem alguma preferência entre Cyberpunk e Shadowrun? Eu tenho uma preferência específica por Cyberpunk, porque eu acho que Cyberpunk é um sistema, além de ser um xodó, que pra mim, eu conheci Cyberpunk pelo próprio Jovem Nerd, mas eles não jogavam Cyberpunk, eles jogavam Star Wars D20, que eles adaptaram para uma campanha de Cyberpunk. Outro sistema que dá pra fazer Cyberpunk é Star Wars D20. Mas eu tenho uma paixão por Cyberpunk porque estava mais fácil de ter acesso na época. Eu não estou recomendando, minha gente, mas infelizmente na época não se vendia mais um livro de Cyberpunk 2020, então existia meios alternativos de você consegui-lo. E então, como era o mais prático, foi o que eu consegui na época. Então eu meio que peguei aquele livro e tomei para mim, e foi a minha literatura. Uma das minhas literaturas de infância junto com D&D foi ler Cyberpunk. Além das obras de Cyberpunk que eu já lia, que era Neomance, que é uma trilogia de livros sobre Cyberpunk. Daí tem Blade Runner, que também é um filme Cyberpunk, que tem várias estéticas, porque o Cyberpunk também tem um pouco desse romance noir de investigação. Você tem também Akira, o anime, que é muito Cyberpunk, Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, que também é um outro mundo Cyberpunk, que é um futuro distópico, tecnologia. Páprica, que também é um anime Cyberpunk, mas é um filme bem curtinho. Recomendo, assistam, por favor. Não percam seu tempo, leiam. Cyberpunk, ele é uma estética que fala muito sobre
muitas coisas. E, literalmente, nessa época que eu tava me descobrindo enquanto jovem adulto, foi uma literatura que, tipo assim, pra mim, foi o que moldou muito parte dos meus gostos. Foi por causa do Cyberpunk, sei lá, que eu conheci bandas de punk rock, como Sex Pistols, The Clash e tal, e me fomentou o que seria o estilo de música que eu curtia ouvir. Daí, por preferência própria, infância e memória, Cyberpunk. Teve essa referência na sua vida, né? Foi. E vamos falar um pouco do sistema. Eu tinha perguntado lá no início, mas você não... Eu não me aprofundei. Então, o sistema, como é que ele é trabalhado? Qual é o sistema do Cyberpunk? Cyberpunk ele é um sistema D10, ele é focado em dados de 10 lados. O único caso em que Cyberpunk não é focado em dados de 10 lados é jogando D6 para definir dano de armas. Como seria esse dano de armas? Você pega... Explicando aqui no cenário de Cyberpunk, só deixa eu pegar um D6 aqui, fácil de explicar. Exemplo, no mundo Cyberpunk, você tem uma arma seja, exemplo, um rifle. O rifle, ele tira 2d6 de dano. Você faz a sua rolagem de ataque, e depois de fazer a rolagem de ataque, se você acertou a blindagem do inimigo, que não tem CA e sim blindagem, você rola 2d6 e pega o valor de dano. E assim continua. A grande questão da mecânica de Cyberpunk ela é focada muito em... Como eu posso explicar de maneira simples? Cyberpunk é um RPG dinâmico, porque ele é um RPG muito focado em combate e conflito. Você vai ter sempre ações de combate e conflito no geral do RPG Cyberpunk. Seja você jogando como um solo, que é o guerreiro, e você tem que atingir o maior número de inimigos e utilizá-los em combate. Seja você jogando como um netrunner, e você está tendo que fazer rolagens e rolagens seguidas para poder resolver conflitos de hacker. A jogada de Cyberpunk é simples. Você pega o seu atributo, digamos que você é um solo, você quer atacar com uma faca. Você pega o seu atributo, que é agilidade, quem não usa força para atacar. Você pega o atributo agilidade, você pega a perícia, que é armas brancas. Você rola um D10, sim, soma o valor do seu atributo e da sua perícia no que sair no D10. As rolagens de Cyberpunk se faz o seguinte: 5, que é abaixo disso, 5 para baixo é falha, 10 falha, como se fosse, se fosse falha, se não fosse falha crítica, 10 fosse falha, daí a partir de 15 você tem sucesso parcial, daí 20 sucesso, daí 25 sucesso excepcional e 35, que é o valor máximo, crítico. Porque como você soma, você passa. É o que você, como se fosse estourar uma sucesso explosivo. É como se fosse sucesso explosivo. Você meio que rompe o limite daquilo que você está fazendo. Isso pode ser bom, pode ser ruim, depende da situação. Exemplo, um netrunner, às vezes, ter um sucesso crítico não é bom, porque ele meio que esforça os implantes cibernéticos dele, que fazem ele se conectar à rede ao máximo, e meio que esses implantes podem ter um curto, podem gerar algum problema que vai agravar a inserção. No Cyberpunk tem a questão da Matrix também? Não. Explicando aqui no cenário Cyberpunk o seguinte: na época que o RPG foi criado, Matrix ainda não existia. Então, o criador do Cyberpunk na época, ele meio que pensou da seguinte forma: eu quero trabalhar na internet, mas a internet é algo muito, muito novo. Então, o que ele foi que criou foi, no livro Cyberpunk 2013, que foi o primeiro livro do Cyberpunk, ele criou o seguinte: durante uma das guerras corporativas, existia um hacker muito experiente, que ele criou um vírus chamado Data Crash. E esse vírus tinha um único objetivo: se ele morresse, esse vírus ia ser soltado na rede e ele ia corromper toda a internet da rede. O que aconteceu foi, anos se passaram depois da guerra corporativa, e ele acabou vindo a falecer durante um conflito com a polícia do mundo Cyberpunk, que é a polícia corporativa. Nessa que ele morreu, o protocolo foi soltado e o computador dele lançou o vírus Data Crash na rede. Quando ele lançou o vírus da rede, é dito que literalmente 83% da rede da internet mundial e banco de dados foi desfragmentada, encriptografada, destruída, obliterada. E o vírus só não destruiu mais a rede da internet, porque foi criada uma coisa chamada a Black Wall, que é basicamente um grande firewall que impede tanto o vírus de sair, quanto você, como netrunner, de acessar, né? É porque o netrunner, ele tem existe uma coisa chamada mergulho, que é quando o netrunner ele se pluga diretamente na rede
E nessa que ele se pluga é como se ele entrasse na Matrix, do filme Matrix. Só que acontece nessa que ele mergulha na rede, ele tem ações muito limitadas com a internet. Ele consegue hackear sistemas e tal, mas ele não consegue se aprofundar mais naquilo, porque quanto mais ele se aprofunda, mais perto da Black Wall ele chega, e se ele chegar na Black Wall, os vírus da Black Wall podem deixar ele pode até passar e entrar, só que a partir do momento que ele passa a Black Wall, ele tá por sua conta e risco, porque o vírus Data Crash tem uma cena bem descritiva no mundo Cyberpunk, no livro Cyberpunk, que é um Netrunner, ele entra em contato com o Data Crash e o corpo dele ele começa a ser consumido. Literalmente, ele era um cara relativamente estético, ele era um cara parrudo, ele era um cara normal, só que do nada o vírus começa a consumir ele na rede. Só que quando o vírus começa a consumir ele na rede, o corpo dele meio que começa a entrar em pane. Então ele começa a bem brainy. Ele começa a se arranhar, começa a se dilacerar, ele começa a até que chega um momento que os próprios implantes dele fritam o cérebro dele vivo na coisa. Ele morre ali. O Cyberpunk, ele é recomendado para... O limite, olha só, Cyberpunk, dependendo do que o narrador vai narrar, porque existem tipos de aventura Cyberpunk que varia, mas o limite mínimo em si é 12 anos. É um RPG que vai tocar em alguns temas adultos e tal, vai falar sobre drogas, corrupção, vai ter cenas de sexo explícito, vai ter... Então você acha que esse tipo de... Como a gente pode dizer... Sexo explícito não, vai ter menção pra criança? Não é bem para criança. 12 anos é pré-adolescente. Então, em tese, como a gente... Se o mundo fosse perfeito, começando aqui, que com 12 anos uma criança teria uma noção mínima ou mediana do que é um ato sexual e tal. Mas como o mundo não é perfeito e é muito tabu na sociedade atual debater certos assuntos principalmente nesse quesito, até porque até os próprios pais da gente, a gente não tiveram bem essa educação, então eles não sabem como passar direito essa informação para os filhos. É recomendado entre, sei lá, eu vou chutar o pau da barraca aqui, 16 anos, por aí, e tal, para você jogar uma sessão de Cyberpunk. Mas depende muito do que o narrador quer narrar. Se o narrador não quiser aprofundar nesse tipo de questão sexual, tranquilo, dá pra uma criança de 12 anos jogar, a única coisa que vai meio que alarmar vai ser, sei lá, dependendo... A violência, logicamente, mas depende do tipo de violência. Também depende do tipo de violência, Uria. Depende. Mas qual a violência... Mano, é porque... como posso dizer, nível que você acha que uma criança... Porque vamos lá. Acho que seria um jogo para pessoas de 12 anos. E a questão, Shadowrun, ele também é um jogo violento? Vamos lá. Qual é a faixa etária? Segunda cartilha do livro tá aqui, ó. 16 anos. Ok. Porque, assim como todo o universo Cyberpunk, ele vai tocar em assuntos que normalmente podem ser considerados tabu, como o abuso de substâncias. No mundo de Cyberpunk, existe uma gangue Cyberpunk que eles têm uma filosofia que eu vou pro combate, eu vou me drogar pra caramba e entrar em combate. Porque eu vou entrar em frenesi, eu não vou sentir se fulano tá atirando em mim com uma metralhadora ou uma minigun. Eu vou no máximo possível. Tem uma gangue Cyberpunk que é uma gangue que faz tráfico de órgãos. Mas aí você pergunta, como é que é feito tráfico de órgãos? Simples, ele faz o seguinte, fulaninha ali é filha de um empresário, ela tem 3 implantes de alta tecnologia e os órgãos dela tá tudo funcionando. Vamos sequestrar ela viva, roubar todos os órgãos dela, descartar a carcaça e vender no mercado negro. Então, meio que existe essas questões. Só isso, né? Só isso. É meio que segunda-feira no mundo Cyberpunk. O mundo é opressivo, gente. Entendam que a temática do mundo você não é o cara que vive oprimindo as pessoas. Você é o cara que está se tornando opressivo porque o mundo lhe oprime. E quando você pretende narrar no Cyberpunk aqui na Coffee Tank? Vamos lá. Esse sábado vai ter um evento, não aqui na Gank, mas vai ter um evento no Shopping Afogados. Eu vou estar narrando Cyberpunk 2020. Cenário é um one shot rápida, porque como é um evento, eu não posso me estender muito sobre essa questão. Mas, em resumo, eu vou estar narrando lá, e dependendo da situação, dependendo da própria repercussão, quem sabe eu traga uma campanha completa. Como encontramos Pedro?
Vamos lá, eu não sou um cara muito ativo nas minhas redes sociais, eu já cometo essa gafe. Apesar de estudar teatro, eu não sou um cara muito ativo nas minhas redes sociais, é um erro de qualquer pessoa que vive de imagem não usar muitas redes sociais. Mas eu tenho meu próprio Instagram, que é o @GasterFênix, Gaster, que é GASTER, underline Fênix, mas é Fênix com PH. PHOEINIX, Fênix. E eu tenho meu Facebook, que é Pedro Henrique Silva Castilho, se caso o pessoal queira entrar em contato comigo. Atualmente são meus e-mails de comunicação, além do meu WhatsApp, que é privado. Sim. Não queremos vazar pro Urubu do Pix depois. Com certeza. Vai chegar essa Megacorp, o Urubu do Pix lá em mim. Ou o Tigrinho, pronto, vai chegar o Tigrinho em mim, vai chegar. Amigo, você tem que fazer a propaganda do Tigrinho. Invista aqui em nós. Nós damos dinheiro a você. Então, gente, eu quero lhe agradecer por sua prazer foi meu. Entendeu? Eu sei que ainda tinha muito assunto para falar sobre Cyberpunk, mas infelizmente estou estendendo um pouquinho. Mas fica aqui uma oportunidade para parte 2, né? Uhum. Sempre tem essa oportunidade. Obrigada, pessoal. Agradeço a vocês também. Eu agradeço mais ainda. É um prazer falar disso. A Coffee Gang e o Uriacast. Conto com o apoio de vocês.